Será que um brasileiro poderia estar envolvido nas primeiras experiências de radiotransmissão? Uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família parece ser sua única pista. O primeiro caso de hoje põe ainda mais fogo em uma antiga polêmica internacional, a invenção do rádio, uma das mais importantes criações da humanidade. Prometo cumprir a Constituição Federal. O rádio chegou para revolucionar a história da comunicação. Por causa dele, o homem passou a ter acesso mais veloz às informações e às notícias que circulavam pelo mundo. E mais do que isso, ele foi o primeiro meio de comunicação a falar diretamente com as pessoas. Até fins do século XIX, o mundo já tinha entrado em contato com reproduções como a fotografia e o cinema, mas ainda não tinha escutado sua própria voz. E será que um brasileiro do lado de cá dos trópicos pode ter tido alguma relação com tudo isso? Segundo Roberto, a verdadeira autoria do rádio pode ser de seu tio-avô, que parece ter sido um influente pesquisador na virada do século XIX para o século XX. Até onde eu sei, uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família é quase tudo o que resta de seus arquivos pessoais. Eu sou Renata Imbriani, estou indo na casa do Roberto agora para saber sobre esse caso. Roberto, por que você me chamou até aqui? A minha família, nós sabíamos que teve um padre. E existia, e ainda existe até hoje, um certo mito de quem foi esse padre. Aí eu identificado, vi que ele tinha inventado uma máquina, um instrumento que se fazia comunicação com as pessoas. Mas esse assunto nós não falávamos. Era um tabu dentro da nossa família falar na história do padre. Por que será um assunto proibido? Por que esse tabu? Porque ele morreu magoado, injustiçado. Então, ele, em determinada época na vida dele, ele destruiu os seus inventos e nunca mais falou nesse assunto. E pediu que todas as pessoas, seus amigos e familiares, não falassem mais nesse assunto. Por isso eu chamei você aqui, para você investigar isso. Será que a tal máquina de transmissão de dados a que Roberto se refere pode ser o mesmo rádio? Quando se fala em rádio, imediatamente lembramos do italiano Guglielmo Marconi. O croata Nikola Tesla também é reconhecido como um dos primeiros cientistas a realizar testes de radiotransmissão. Mas o título de pai do rádio é discutido até hoje. Qual era o nome do seu tio-avô? O meu tio-avô chama-se Roberto Landel de Moura. Roberto Landel de Moura. E o meu nome é homenagem ao padre Roberto. Será que o padre Landel de Moura pode ser mais um nome envolvido nessa polêmica? Resolvi checar de perto essa história. Peguei um voo para Porto Alegre, cidade natal de Landel. E depois de uma noite de sono, espero ter sorte em minhas pesquisas e encontrar outros parentes ou estudiosos de sua vida e obra. Experimentos de radiotransmissão do mito de Carucango, eu procuro saber mais sobre Roberto Landel de Moura, um padre e cientista gaúcho que pode ser o verdadeiro pai do rádio. E eu continuo olhando para essa foto, quase tudo que sobrou do acervo de Landel, na tentativa de encontrar alguma pista de sua dedicação às ciências. Por isso estou aqui em Porto Alegre. Talvez aqui eu consiga ligar os pontos deste passado misterioso que o próprio Landel tentou apagar. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 21 de janeiro de 1861 e foi batizado aos 2 anos de idade junto com sua irmã Rosa, na Igreja do Rosário, da qual anos mais tarde viria a ser vigário. Concluiu o curso de Humanidades no Colégio de Jesuítas Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e depois foi para o Rio de Janeiro. E por volta de 1893, já se dedicava às pesquisas sobre a transmissão sem fio. E aqui tem uma citação muito interessante dele. Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, e eu farei chegar minha voz até lá. Ciência em tom de profecia, mas ainda estou confusa. Preciso achar provas de sua dedicação à ciência. Achei uma patente. 1896. Guglielmo Marconi. Experimentos em transmissão de impulsos e sinais elétricos sem fio. Nada do Landel de Moura. Mas achei uma informação importante. Ivan Dornelles, um estudioso da obra do padre cientista, vive aqui em Porto Alegre e tem uma réplica de um de seus aparelhos.
como será que ele explica a falta de referências a Landel de Moura neste capítulo importante da história da humanidade? Em sua opinião, quem será o verdadeiro pai do rádio? Eu não digo que exista um pai do rádio, porque o rádio não foi descoberto por uma pessoa. Cada um cientista agregou algum aperfeiçoamento àquela descoberta. O Guglielmo Marconi, a princípio, ele não se preocupou com a fonia, com a transmissão da voz. Ele só se preocupava em transmitir sinais. O padre Landel também fazia esse trabalho aqui no Brasil. Ele construiu 3 equipamentos, construiu um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Ali nós temos uma réplica do primeiro transmissor de ondas do padre Landel de Moura. Ivan me mostra a réplica de um transmissor que o padre Landel usava por volta de 1893. Com esse aparelho, ele fazia exibições públicas de transmissão de sinais telegráficos e de fonia. Teste de sinal enviando. Teste de sinal enviando. São Paulo, capital. Aqui é a cópia do jornal da época. Telegrafia sem fio foi inventada pelo padre Landel de Moura. Isto é um jornal de 1933. E ele finalmente me revela que o padre Landel de Moura foi o primeiro cientista brasileiro com patentes internacionais. Padre e cientista, ou melhor, jesuíta. Os padres jesuítas desejavam levar a fé a todos os campos do saber. Isso fez com que eles se dedicassem às ciências e às artes, principalmente matemática e física. Eles estabeleceram um forte elo entre fé e ciência. E Roberto Landel de Moura foi um deles. Mas será que seus experimentos, suas habilidades científicas são reconhecidas pela Ordem dos Jesuítas do Brasil? Será que por lá existem pistas de suas invenções, de sua dedicação à transmissão radiofônica? Espero que o padre Pedro Guimarães Ferreira, aqui na Pontífice Universidade Católica, me revele um pouco mais sobre a fama de Landel de Moura. O senhor tem como me explicar qual é a formação teológica do Landel de Moura? O padre Landel de Moura estudou teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, que aliás é dirigida e confiada aos jesuítas, que era, eu acho que é o melhor curso de teologia do mundo na época. Então, essa é a indicação que eu tenho. E era rigoroso, extremamente rigoroso, sistema de internato, estudo de tempo integral. Eu estou seguro que ele tem uma formação teológica muito boa. Ok, a formação teológica é ponto pacífico. Mas e quanto à formação científica? Onde ele pode ter aprofundado seus estudos? Estudou engenharia civil, né? Só havia engenharia civil naquela época. Engenharia mecânica, elétrica, não havia nada disso. E não estudou nada de eletromagnetismo. Então, isso é indiscutível. Lá em Roma, quando ele estudou, passou 8 ou 9 anos também, não estudou. Agora, ele acertava. Como acertava? Mistério. Para mim, isso é um mistério. Como é que o padre Landel de Moura conseguiu, a partir daquilo que ele dizia, que ele não entendia absolutamente nada da ciência correspondente, nada. Totalmente errada as explicações que ele dava. E ele acertou. É uma intuição. Só que é uma intuição errada. Ele acertou pelas razões erradas. Então, a ciência, às vezes, tem essas coisas, que você descobre coisas que você não consegue explicar direito. O padre Pedro me disse também que, ao longo da história, fé e ciência conseguiram caminhar juntas, uma respeitando os limites da outra. Engraçado. Minha impressão era justamente o contrário. Achei que o conflito entre elas fosse evidente. Ao longo da história, né, sempre houve padres cientistas, né? O sistema copernicano, né, o sistema que é heliocêntrico, isso foi descoberta de um padre. Falou ciência e fé são 2 departamentos, digamos assim, que podem se integrar muito bem, mas é preciso que cada um respeite os limites do seu próprio departamento, dizendo assim, né? Landel de Moura foi um incompreendido? Não sei bem por que razões. O fato é que ele foi rejeitado, simplesmente. Vocês acharam que aquelas coisas dele eram farsa, eram charlatanice ou bruxaria. Mas se Landel não teve uma formação científica que servisse como base para experimentos complexos como o rádio, será que ele acertou mesmo por acaso? A versão de que seria um feiticeiro é atraente para a época, mas é fantasiosa para os dias de hoje. De qualquer maneira, sua intuição parece mesmo extraordinária.
O que mais me intriga é a possibilidade de um brasileiro, distante dos principais polos internacionais de pesquisa, ter realizado os primeiros experimentos de radiotransmissão. Será que nessa época o Brasil tinha tecnologia suficiente para desenvolver pesquisas científicas complexas? Uma prova, como este documento que André acaba de encontrar no Arquivo Público do Rio de Janeiro. Parece que o mito começa a virar fato comprovado historicamente. Uma foto desgastada pelo tempo esconde o passado de um padre jesuíta, acusado de bruxaria por conta de experimentos científicos. Até aqui, isso é quase tudo que eu sei sobre Landel de Moura. Como jesuíta, ele teria passado por uma formação científica sim, mas segundo o padre Pedro, seus experimentos eram muito mais baseados na intuição. Bom, se ele acertou por acaso ou não, o fato é que estava no Brasil. Mas será que o Brasil tinha alguma tradição na área de pesquisa científica no final do século XIX? Para saber disso, estou indo até o Museu Imperial em Petrópolis, para conversar com Antônio Videira, especialista em história do Brasil nesta época. Antônio começa me dizendo que Landel de Moura foi mais um entre os brasileiros influenciados pelo interesse que Dom Pedro II tinha pelo campo das ciências. A gente tem aqui uma sala que representa o gabinete onde o Pedro II trabalhava, né? Ele era um homem muito interessado em ciências, ele fazia observações, né, científicas. Era um homem que sempre gostou muito de estudar, de ler desde a sua infância, né? No gabinete de trabalho que pertenceu ao imperador, Antônio me fala da ligação de Dom Pedro II com grandes cientistas da época. A preferência do imperador era pela astronomia. E ele participava de observações astronômicas, né? Eclipses, por exemplo. Aqui a gente tem a anotação de eclipse de 1862, ocorrido no dia 12 de junho. Ele me conta que o imperador esteve na Exposição Universal de 1876, na Filadélfia, Estados Unidos. Nessa ocasião, Alexander Graham Bell demonstrava sua nova invenção, o telefone. Provavelmente Pedro II foi o primeiro brasileiro a usar um telefone. Na ocasião, ele citou um clássico de William Shakespeare em Hamlet, Ser ou Não Ser, e depois exclamou, essa coisa fala. Professor, como se davam as pesquisas científicas nos últimos anos do Império? Há um ambiente muito favorável à ciência no Brasil. Foi um período muito interessante, foi um período muito rico. Então, por exemplo, no campo da astronomia, foi a época mais gloriosa da astronomia no Brasil, até muito recentemente, até 30, 35 anos atrás, o grande período foi a década de 1880. O Pedro II, ele sempre teve uma noção muito importante de que era do que a ciência representava, do que a ciência começava a representar. Na medida em que a ciência já era um elemento essencial para o desenvolvimento dos países, e ele apoiou muito a ciência, isso certamente. Então o Brasil, mesmo distante dos grandes centros, poderia estar sintonizado com as pesquisas científicas desenvolvidas lá fora? Sintonizado no sentido de saber o que se passava, certamente. Isso, o Brasil sempre recebeu cientistas, revistas, expedições, quer dizer, os brasileiros e as instituições brasileiras sempre procuraram se manter atualizados. Será que Landel e Dom Pedro II conheceram-se pessoalmente? Será que Landel teve a oportunidade de mostrar seus estudos ao imperador? Então, se sabe sim, ele quando volta da Itália, em 1886, que é nos últimos anos do Império, ele passa um tempo no Rio de Janeiro, antes de, digamos, ingressar plenamente na sua carreira enquanto padre, né? E eles teriam se encontrado e Landel de Moura teria conversado com o imperador sobre justamente essas tentativas de transmissão da voz à distância ou através de fios. Já entendi que em fins do século XIX e início do século XX, a ciência estava num período de efervescência em várias partes do mundo. Também já entendi que nessa época vários cientistas estavam experimentando rádio. Agora quero entender quem fez o que primeiro. Tesla, Marconi, Landel e muitos outros foram estudados pelo Daltro Darismo, engenheiro e colecionador de aparelhos de rádio antigos. Oi, Daltro, detetives da história. Por isso estou de volta a Porto Alegre, para conhecer o Museu do Rádio, onde Daltro restaura relíquias que ajudam a contar a história da evolução do rádio no Brasil e no mundo. Como é que você explica a iniciativa do homem para começar essas pesquisas sobre radiotransmissão? Veja que o século XIX praticamente foi consumido, metade dele, para a domesticação e transmissão da eletricidade. Em 1863, James Maxwell fez a teoria, provou no quadro negro
que as ondas eletromagnéticas existem. 24 anos depois, um alemão chamado Hertz, em laboratório, pegou as teorias do Maxwell e provou em laboratório com equipamentos, fisicamente, materialmente. E no final do século, Marconi, Tesla e muitos outros no mundo pegaram esses estudos e queriam chegar às transmissões, a um uso efetivo que realmente foi feito. Maxwell descobriu, deduziu as fórmulas e Hertz provou em laboratório. A partir disso, a briga estava começada. 720 por hora, Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Ele me diz que 103 MHz, o número do dial que sintoniza a minha rádio preferida, é a medida da frequência da onda transportadora que leva o áudio até o meu aparelho de rádio. Esse rádio, esse equipamento de rádio, ele tira fora esta onda transportadora. Na sequência, ele mostra uma das relíquias do seu acervo. Este é um monovalvo, um rádio, um principiante rádio, com uma válvula só. E esse aqui? Este aqui é um rádio feito por Marconi. Marconi foi uma das pessoas que começou com as pesquisas de rádio. E as empresas dele foram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas praticamente todos os rádios que ele construiu foram das suas empresas na Inglaterra. Marconi ficou conhecido como um usurpador das invenções de Tesla. Mas algumas fontes afirmam que eles foram amigos íntimos. E mais, Marconi foi aluno de Tesla. O fato é que, até hoje, se atribui aos dois cientistas a invenção do rádio. As informações sobre a data da primeira radiotransmissão também são muito confusas. Parece que Marconi fez a primeira radiotransmissão em 1899, na Inglaterra, mas plagiando estudos apresentados em 1897 por Tesla. De qualquer maneira, a patente do rádio foi para Marconi e permaneceu com ele até Tesla conseguir contestá-la nos tribunais. A Suprema Corte Americana finalmente dá ganho de causa a Nikola Tesla, dizendo ser ele o preceptor do rádio. Eu tenho aqui em minhas mãos uma foto de Roberto Landel de Moura. Esse nome te lembra alguma coisa? Landel de Moura foi um dos maiores, se não o maior cientista brasileiro. Ele criou fundamentalmente equipamentos de transmissão e recepção de sinais. Desde os anos 1894 se tem os primeiros registros. Um ano antes do Marconi? Um ano antes de Marconi. Porém, muitos anos depois de Tesla. Por que as principais fontes de referência não citam Landel de Moura? Ele apenas não nasceu acima da linha do Equador. Infelizmente, é esta a verdade. Era um homem certo num lugar errado. Mesmo no Brasil, as invenções de Landel de Moura são pouco conhecidas. E muita gente sequer sabe da sua conexão com os primórdios da radiotransmissão. Ivan, Daltro, Antônio confirmam sua vocação para as ciências, suas pesquisas, mas não consigo entender por que o nome de Landel sumiu da história. Até agora, tenho indícios fortes de que ele estava no caminho certo para uma grande invenção, mas não tenho provas. A tese de que Landel de Moura é o pai do rádio me parece muito confusa. Eu já pesquisei em livros de história da comunicação, da radiotransmissão, encontrei Hertz, Marconi, Tesla, mas nenhuma linha sobre Landel de Moura. Então Roberto Landel não só era um cientista, como esteve com o imperador Pedro II e ainda fazia exibições públicas de suas transmissões. Renata está realmente muito perto de um veredito. Quanto a mim, ainda estou trabalhando no terreno das impressões. Sim, já sei que o padre Landel foi um cientista e que realizou experimentos importantes relacionados ao rádio. Apesar das negativas do padre Pedro, as versões de Ivan, Antônio e Daltro me parecem mais convincentes. Já vi recortes de jornais que anunciam seus experimentos e também a réplica de um transmissor seu, mas não tenho provas. Nesse momento, estou indo até o Instituto Geográfico do Rio Grande do Sul. Lá estariam as patentes de experimentos do padre Landel. Ao menos é o que espero encontrar. Vou conversar com o professor Gervásio Neves, presidente do Instituto. Nós temos aqui as patentes. Aqui é uma das patentes. Essa aqui é da telefonia sem fio. Temos outra aqui, que é o telégrafo sem fio. E temos a outra, que é
a patente necessária para o transmissor de ondas. Para mim, não restam dúvidas. As patentes provam o brilhantismo do padre Landel. Mas e a patente da radiotransmissão? Não deveria também estar aqui? Renato, isso é uma documentação absolutamente original, a lápis. O texto em inglês, a tinta, enquanto ele se encontrava em Nova York para providenciar a patente definitiva. Ele ficou mais de 2 anos, mais 3 anos em Nova York, montando o seu aparelho para poder testar o aparelho e obter a sua patente. Patente era o quê? Todos os processos e equipamentos usados. Tamanho de fio, material do fio, que processo usa para isso, que equipamento usa para isso, tudo isso definido claramente e com o seu protótipo. Feito isso, caberia ao inventor fazer a comercialização. Aí o padre realmente perde a sua oportunidade, e o Brasil também a sua oportunidade. De quê? De transformar isto num grande negócio. Gervásio finalmente desvenda todo o mistério. Ele me diz que Landel chegou atrasado, que tentou patentear sua invenção em Nova York, mas não conseguiu porque faltaram documentos necessários para o seu reconhecimento. Isso é uma preciosidade. Eu tenho certeza que o sobrinho neto do Landel de Moura vai ficar muito orgulhoso. E é um homem extraordinário, pessoal. É um homem extraordinário. Incrível. Não vejo a hora de revelar para o Roberto o tamanho da importância do seu tio-avô para o contexto científico mundial. Landel, de fato, chegou antes de Tesla e Marconi, mas não pôde patentear sua invenção a tempo. Na verdade, os experimentos foram bem simultâneos, todos de fim do século XIX. Só que a distância e a falta de alguns documentos serviram como entraves burocráticos que tiraram seu nome da história das ciências. Roberto, eu tenho boas novas para o senhor. O padre, que era tabu na sua família por todos esses anos, foi de fato pioneiro nas experiências com radiotransmissão. O seu nome é um orgulho para você. Eu agradeço muito o seu trabalho. Foi muito importante para a minha vida, para a minha família. Muito obrigado pelo seu trabalho investigativo. Roberto e sua família já podem se orgulhar de serem parentes de um homem visionário, à frente de seu tempo, um cientista, e não um feiticeiro, como muitos chegaram a afirmar. Quem diria que um padre jesuíta brasileiro poderia ter escrito seu nome para sempre na história da humanidade? Surpreendente.